Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou indicar para vocês o tipo de livro que eu mais gosto, que são livros que te fazem sofrer e chorar. Então, se você, como eu, gosta desse tipo de livro, fica aí para conferir a lista que eu vou passar. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês, por favor, se inscreverem se não forem inscritos, deixarem um like, deixarem um comentário, falar sobre o que vocês acharam do vídeo. Os livros que eu vou falar aqui, nem todos eu cheguei a chorar, mas todos me emocionaram muito, tocaram muito a minha alma, não sei, tocaram muito o meu coração. E se você não se emocionar com esses livros que eu vou passar aqui, é porque você tem um coração de pedra. Primeiro eu vou começar falando do aclamadíssimo É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, que se você não leu, com certeza você já ouviu falar desse livro, porque ele é muito hypado e as pessoas gostam muito dele, e na minha opinião, com toda razão. O livro vai contar a história da Lily, que é uma jovem mulher que tá aí iniciando na vida adulta dela, ela acabou de fazer faculdade e ela tá começando a abrir um negócio para ela e as coisas estão indo muito bem na vida dela. E daí ela conhece um cara e aí parece que, nossa, que o cara é o cara assim dos sonhos. Mas aí depois ela descobre que as coisas não são assim e que esse cara não é o que ela pensou que ele era, enfim. Eu acho que todo mundo sabe o que acontece nesse livro, mas se você não leu, eu não vou contar, porque eu acho que isso estraga a sua relação com o livro. Se você não sabe o que acontece, ou se você não sabe como acontece, só avisando que aqui tem gatilho para relacionamento abusivo, violência contra a mulher, violência doméstica, e é sobre isso. Ah, e todos esses livros aqui vão ter gatilho, tá? Porque aqui é sofrência pura. Então, quando eu for falar de algum livro, eu vou meio que falar sobre quais os gatilhos que podem ser que estejam, porque às vezes você não tá preparado para alguma coisa que vai vir. Aí depois tem Torturado, que é um livro nacional, foi escrito pelo Itamar Vieira Júnior, que vai contar a história de duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia, que são marcadas desde cedo por uma tragédia que acontece com elas. Isso vai deixar elas marcadas e, de alguma forma, ligadas uma à outra pelo resto da vida. O livro é contado em 3 personagens, e cada um vai contar a sua visão sobre as coisas que estão acontecendo lá. Elas vivem com a família, num lugar onde o autor não descreveu onde é. Ele fez, na verdade, isso de propósito, porque aqui acontecem muitas situações. É quase um trabalho escravo, onde eles vivem em um lugar onde eles não têm salário e eles trabalham nesse lugar para poder morar nessas terras, que na verdade onde eles moram não é nenhuma casa de tijolo, é uma casa de barro, e eles fazem as plantações, fazem as colheitas, né? Mexem com essa parte de agricultura, mas eles ficam com muito pouco do que eles produzem. E aí, aos poucos, eles vão começando a ter esse conhecimento, sabe? Ter meio que um start, assim, de tipo, nossa, começam a pensar, por que a gente fica com tão pouco? Por que a gente não tem um salário? Porque eles começam a querer uma vida melhor. Nem todos, mas uma grande parte deles sim. O mais assustador desse livro é que você não sabe a época em que isso aconteceu. Porque isso pode ser muito atual. Isso pode ser tipo agora. Agora podem existir muitas situações desse jeito. Então o livro vai falar muito sobre isso. Vai falar sobre racismo, porque aqui são pessoas pretas, são descendentes de escravos. Vai falar sobre racismo, também vai falar sobre relacionamento abusivo de alguma forma. E vai falar muito dessa luta, sabe? E desse conhecimento que eles vão começando a ter, sabe? De começar a entender o que tá acontecendo ali. E também vai trazer muito sobre culturas. É um livro muito bonito. Eu amei a escrita desse livro, achei muito poética. Conversou muito comigo esse livro, apesar de ser uma coisa que tá muito fora da minha bolha, entendeu? É uma situação aqui completamente diferente, nunca vivenciei nada disso, mas você fica assim, muito, sei lá, muito emocionado pela situação dessas pessoas, sabe? Pelo jeito que elas vivem ali. E é um livro assim, nossa, é muito bom, recomendo muito. Aí agora eu vou falar de Por Lugares Incríveis, que na verdade eu ainda não falei dele aqui e eu tô com um pouco de medo de falar porque eu ainda tô pensando muito sobre esse livro.
Ele ainda tá muito na minha cabeça. Eu não sei se eu já tenho uma opinião formada sobre ele, nem sei se um dia eu vou ter. O livro vai contar a história da Violet e do Finch, que são dois adolescentes que estão passando por uma fase muito difícil, cada um nas suas vidas. E eles estudam na mesma escola, mas eles não conversam, eles não têm uma amizade, assim, eles não se conhecem direito. Até que de uma forma eles vão meio que se conectar. E aí eles vão começar essa amizade, depois vão evoluir para um namoro. E aí vai contando muito sobre essa fase difícil dos dois, principalmente do Finch. O Finch se encaixa mais como um personagem principal aqui do que a Violet. Eu chorei muito lendo esse livro. Assim, ele alugou um triplex na minha cabeça. Eu ainda tô morando nesse livro de uma certa forma. E quando você se identifica com os personagens de alguma forma, eu acho que isso torna a experiência muito mais intensa. E os avisos de gatilho desse livro são muito importantes, tá, gente? Porque eu acho que esse livro aqui não é para todo mundo, não, tá? Você tem que estar bem, tem que estar com a cabeça boa para ler esse livro. Ele vai ter gatilho para depressão, para doenças mentais, vai ter gatilho para suicídio, vai ter gatilho para luto e muitas coisas. Então a minha recomendação é: leiam se vocês estiverem bem. Se vocês estiverem bem com vocês, se vocês estiverem numa fase boa da vida. Aí também tem Minha Sombria Vanessa. Esse livro é um dos meus livros favoritos da vida, apesar dele ter uma leitura extremamente desconfortável, tá, gente? Não é um livro fácil de ler. O livro vai contar a história da Vanessa, que já é uma mulher adulta, que vai começar a relembrar a época dela da escola, onde ela se envolveu com um professor. E aí ela vai começar a pensar mais sobre esse relacionamento que ela teve com ele, começar a questionar algumas coisas que aconteceram e vai começar a pensar sobre algumas coisas que não dão certo na vida dela, o porquê que ela é tão apática à vida, onde tudo isso começou. E é brilhante, assim, eu achei esse livro aqui sei lá, para mim é uma obra-prima, sabe? A autora demorou 20 anos para escrever esse livro e ela escreveu com muita precisão, com muita responsabilidade e, nossa, ele vai ter gatilho para pedofilia, para estupro, para relacionamento abusivo e depressão. Então, assim, vão preparados. Aí depois tem o livro O Avesso da Pele, que é um livro nacional, escrito pelo Jefferson Tenório. O livro vai ter ali como um personagem secundário o Pedro, que vai estar revivendo momentos dos pais dele. O pai dele acabou de morrer e ele não era muito próximo a ele. Então ele vai começar a pensar sobre a vida do pai e da mãe dele, principalmente do pai. Vai começar a reviver algumas memórias, histórias da vida do pai dele e toda a trajetória do pai, e vai falar muito sobre como ele teve que enfrentar o racismo a vida inteira, como ele lidou com isso a vida inteira e como isso acabou fazendo parte a vida toda dele. Ele teve que lidar com isso a vida toda até no último dia de vida. É um livro muito emocionante, é muito bem escrito também. Se eu não me engano, esse livro ganhou o prêmio Jabuti, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás. É um livro que te faz pensar muito e também te faz sair da sua bolha se você não passa por essas situações. E também é um tapa na cara, né? Porque ainda tem muita gente que fala que não existe racismo no Brasil, que o pessoal fica de muito mimimi e não sei o que. E aqui vai mostrando como nas pequenas coisas o racismo vai se mostrando, até as grandes coisas. Aí agora eu vou trazer o livro mais abandonado de todos, que é A Menina que Roubava Livros. Esse livro é um dos meus favoritos também da vida. Acho que ele foi o meu primeiro favorito. Não o primeiro, mas acho que foi um dos primeiros ali. O livro se passa na época da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, e vai contar a história de uma menininha, que agora eu não me lembro o nome dela. Eu sei que ela tá se separando da família, eu não me lembro muito bem o motivo, mas eu sei que nessa época muitas famílias abrigavam algumas crianças, porque assim eles recebiam uma ajuda do governo.
Então ela tá indo ficar com um casal que vai cuidar dela, e aí lá ela vai conhecer novas pessoas, e aí ela vai se apaixonar por livros, e aí vem o título da menina que roubava livros, porque ela é uma menina pobre que não tem muitas condições. E aí ela se encanta pelos livros, e nessa época aqui eles começaram a queimar muitos livros, para você não ter outras ideias, para você não ter outros pensamentos, para você seguir aquele governo que estava sendo imposto ali. Esse é um livro muito lindo, muito emocionante. Eu chorei muito lendo esse livro, eu cheguei a chorar de soluçar. Eu não sabia nem que era possível chorar de soluçar com um livro. Acho que foi a minha primeira experiência, assim, mais intensa com um livro que eu tive. Mas assim, eu super entendo quem desiste desse livro, porque no começo ele é muito fluido, mas chega lá pelo meio, ele vai ficando muito arrastado. Então, assim, eu quase desisti de ler. Eu levei 1 ano para ler esse livro. Eu meio que desisti dele ali pelo meio e depois eu quis retomar a leitura. E o final, gente, o final vale muito a pena, tá? Vale muito a pena você ler esse livro inteiro pelo final. E também por toda a história que o livro traz, porque é uma história muito boa. É só no meio que fica um pouquinho arrastado mesmo. Mas eu prometo que vale muito a pena. Aí depois tem Flores para Algernon, que esse livro é um clássico que estourou há um tempo atrás e as pessoas começaram a divulgar muito ele. E realmente é um livro muito necessário, eu acho que isso daqui é uma leitura obrigatória, eu acho que todo mundo deveria ler. Que vai contar a história do Charlie, que é um homem adulto, que ele tem, acho que uma deficiência mental ali, um transtorno mental, alguma coisa assim. Ele tem um QI muito baixo mesmo, e isso atrapalha de forma cognitiva para ele ter interações sociais, para ele ter conversas, para ele entender as coisas que estão sendo feitas e faladas ali com ele. Também atrapalha na escrita, na leitura, mas ainda assim ele tem muito uma consciência de que as pessoas são mais inteligentes do que ele, e ele quer muito ser inteligente. Então ele vai ser o primeiro ser humano a fazer uma cirurgia revolucionária que vai prometer fazer ele ficar inteligente, mas o que pode dar muito errado, porque ele está sendo praticamente uma cobaia, né? Pegaram ali uma pessoa que ninguém se importa muito e que não tem muita consciência do que pode acontecer, mas mesmo assim ele é um homem adulto, então ele assinou os termos e foi fazer essa cirurgia. E acabou que deu certo. Ele ficou muito inteligente, mas muito inteligente, assim, tipo, não existe outro QI igual dele. Ele começou a pensar sobre coisas que nunca haviam sido pensadas antes por nenhum cientista, por nenhum filósofo, entendeu? Por pessoas muito inteligentes. Com toda essa inteligência, também vai ser muito difícil para ele na parte emocional, porque vai pesar muito para ele quando ele vai começar a lembrar de todas as coisas que fizeram com ele e ele não tinha consciência na época, ele não conseguia entender a malícia, a maldade das pessoas. Então, quando ele começa a relembrar, isso vai pesar muito. O livro fala praticamente sobre isso, sobre essas questões sociais, de como os deficientes são tratados na sociedade, como as pessoas são más e desrespeitosas com essas pessoas que têm deficiências mentais e também as pessoas que têm deficiências físicas. A gente sabe que muitas vezes viram motivo de piada. Esse livro dói, gente, dói, mas dói de um jeito. Ainda mais depois quando vai chegando lá pelo final, assim, e quando você vai vendo as coisas que fizeram com ele, a forma como tratavam ele, dói muito. Por último, eu vou indicar Maus, que é uma HQ. Ela vai contar a história do pai do autor, que é o Ars Spiegelman. Ele foi um sobrevivente do Holocausto. E aí ele vai narrar como foi toda a trajetória dele antes e durante e depois do Holocausto. Para mim foi muito forte, me pegou muito pelo fato de ser uma história real. E depois a gente também vai vendo todos os traumas que isso causou nesse homem e também na esposa dele, que ela também foi pro campo de concentração. Também conseguiu sobreviver. Mas, gente, você lendo, assim, as coisas horríveis que aconteceram, a gente saber as coisas que aconteceram já é muito ruim. Agora, você meio que
ouvir ali, né? Porque aqui parece que você tá ouvindo, sabe? Parece que você tá ouvindo uma pessoa que teve lá, sabe? Você ouvir de uma pessoa o que aconteceu, sabe? As coisas que foram feitas. Ai, é muito triste, é muito doloroso, de verdade. Mas eu também acho que esse daqui é uma das leituras obrigatórias. Acho que todo mundo deveria ler, porque é muito cru, sabe? É muito. É tipo a realidade, assim, ó, jogada na sua cara. E eu acho que às vezes a gente precisa um pouco disso, entendeu? É aquilo, sabe? A gente precisa saber da história para não repetir ela. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esquece de se inscrever, de dar um like, de deixar um comentário se você gostou desse vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.